Alexandre Oliveira. Quem é Alexandre Oliveira? Pois é, sou nascido em Belo Horizonte, passei 23 anos no Brasil, em Belo Horizonte. Estudei, me formei e depois que eu me formei eu tive vontade de estudar no exterior. E aí, galera do Start in Germany, hoje aqui ele já se apresentou, não preciso falar nada, né? Alexandre Oliveira. Vamos brindar, Alê? Porque tem tudo a ver com o assunto de hoje, hein? Por favor. Saúde. Saúde, o cara conhece muito, hein, gente? Lê, conta aí pra gente. Você parou aqui porque achou que Belo Horizonte estava pequeno pra você. Eu sou uma pessoa inquieta. Então eu terminei a minha faculdade no Brasil, estudei computação. Estava até um pouco já não muito satisfeito com a computação, querendo fazer jornalismo, querendo fazer alguma coisa mais cultural. Ok. Estive envolvido também com produção de eventos musicais, com jornalismo. E eu tinha essa veia mais assim cultural do que de computação, essa pegada. E eu via com bons olhos a minha saída do Brasil, independente para onde fosse, mas para aprender. Não foi decepção amorosa, trabalho, não foi nada disso, Não, tinha um trabalho, tinha uma namorada, deixei tudo para trás, família, carro, bens, minha coleção de CDs, que na época... E foi difícil, Lê? Porque muitas pessoas para darem esse primeiro passo, não é uma coisa muito fácil, né, gente? Porque tipo, eu não tinha noção de como era a vida no exterior, a menor noção. Pra mim era tudo gringo, mega superior, eu não sabia nem como chegar aqui. Você já tinha alguma noção? Já tinha viajado pra fora? Eu tinha viajado decidiu? Quando eu tinha 12 anos para os Estados Unidos, aquela coisa assim que algumas pessoas... Disney. Pois é, aquela coisa que algumas pessoas às vezes têm a experiência, têm a possibilidade de vivenciar. Eu tive essa oportunidade e aquilo mexeu muito comigo, porque eu me imaginava em aeroporto, viajando sozinho, morando num quarto sem os meus pais. Era uma coisa, meio que uma aventura que eu tinha assim dentro de mim, que talvez tenha surgido através dessa viagem, ou talvez tenha surgido com a própria internet, a facilidade que a gente tem hoje em dia de conhecer as culturas, né, pela coisa. E você já tinha esse interesse por cerveja, por isso a Alemanha, ou a Alemanha surgiu? Não, eu saí do Brasil sem ter bebido uma cerveja. Não vou dizer nenhuma, porque é uma mentira. Eu bebi uma cerveja no Brasil, mas eu não tinha a mínima noção do que era uma cerveja, o que era outra. Eu comecei a viajar pela Europa, porque aqui é tudo muito próximo, né? Muito barato. Facilidade. E aí eu bebi uma cerveja da Polônia, uma cerveja da Hungria, uma cerveja da Alemanha. Eu não tinha muita consciência qual era a diferença entre uma e outra. E às vezes até algum amigo perguntava: Alexandre, você está na Alemanha? A cerveja da Alemanha é boa? E eu falava: acho que é boa, né? Assim, eu tô acostumando. Não sei comparar, porque eu só bebi uma no Brasil. Não tinha como comparar, né? E acabou que depois de muitos anos eu fui pra Bélgica. E na Bélgica também, pra mim, é a meca das cervejas. Não posso nem chamar artesanais, porque é um conceito um pouco diferente, né? Elas são feitas através dos monges, né? Nos monastérios, nos mosteiros, né? Um dos dois. Mas é um tipo de produção artesanal também, ela é feita como se fosse em casa, para consumo próprio dos monges, e depois eles vendem para arrecadar dinheiro para também trabalhar em reformas e caridade, etc, do próprio. Ou seja, é uma questão cultural, né? Tem muito aquela coisa do Brasil que é beber álcool e tudo mais. Aqui fora você vê que é uma questão cultural também, né? Eles produzem, os próprios monges consomem. Lê, você falou que me dão uma cerveja aqui de 5 euros e 10... Como é? 5 euros e 50. Bom, o cheiro já é bom, gente. Então a gente vai aproveitar para perguntar. Cerveja brasileira ou alemã? As duas. As duas. Mas hoje qual é a em dia... diferença? Porque surgiu esse movimento agora de cerveja artesanal, né? Você trabalha num bar, cerveja artesanal, está produzindo a própria cerveja. E aí, explica pra galera que não tem noção de cerveja. Hoje em dia, nenhuma diferença. Hoje em dia. Inclusive com a vantagem do Brasil da gente ter insumos tropicais, do tipo frutas, jabuticaba, cumaru, que é uma coisa que eu nunca... Eu descobri cumaru na Europa, mas é do Brasil. Pitanga. Eles descobrem várias coisas que a gente tem no Brasil que a gente nem utiliza direito, né? Siriguela, aquela que parece como não é cacau, parece um caju, cajá.
Então, essas coisas os alemães eles não vão ter, eles não vão conseguir colocar isso na cerveja para fazer uma cerveja com frutas, etc. Então, a gente tem uma vantagem hoje em dia, até porque também, como no Brasil a cerveja era ruim, respondendo essa pergunta em relação ao passado, a cerveja brasileira, obviamente, era inferior em qualidade à alemã. Exatamente por isso, os alemães são muito orgulhosos da cerveja que eles têm e exatamente em função disso eles não querem trocar. Eles ainda estão um pouco receosos em trocar pela cerveja artesanal, porque como que você vai trocar aquela cerveja? É igual você falar assim, você é de Belo Horizonte, igual eu sou, você torce para o Atlético, você é de São Paulo, você torce, sei lá, para o Palmeiras. Agora você é de São Paulo, você vai ter que torcer para o Flamengo, você é de Minas Gerais, vai ter que torcer para o Bahia. Nós não vamos fazer isso porque time de futebol não se troca. Não. E aqui na Alemanha eles também não querem trocar a cerveja da cidade deles, porque cada cidade tem uma cerveja tradicional deles. Então é como um time de futebol aqui, para as pessoas que não conhecem. Cada cidade tem a sua cerveja e ninguém quer trocar. Não foi igual nos Estados Unidos, igual no Brasil, que ficou esse negócio de duas, Brahma três Nacional, cervejarias. Pois é, não. Skol Nacional. Aqui eles têm as grandes, tem as pequenas, mas cada cidade tem orgulho de ter a sua cerveja tradicional. Mas isso, igual eu falei, é o passado, né? No presente, todas as cervejarias novas, elas estão buscando também as receitas de qualquer outro lugar. E a cerveja é diferente do vinho. O vinho você precisa estar na posição geográfica correta para você fazer um vinho de boa qualidade. Além de outras coisas, mas no mínimo a geografia ou a coordenada tem que ser perfeita. E cerveja, você pode fazer cerveja boa em qualquer lugar do mundo. Se você então você Alasca, acha que uma Skol é igual a uma cerveja alemã ou uma Brahma ou alguma coisa assim? Não falei isso. Não falei isso. Você falou que é igual. Não, as populares, as alemãs são muito melhores, muito superiores em qualidade. Agora, a cerveja artesanal, porque a gente tem falado hoje muito de cerveja artesanal, né? Igual eu falei, se você estiver no Alasca, se você conseguir importar os ingredientes e se você tiver os equipamentos, você faz uma cerveja no Alasca. Que esse vai ser movimento excelente. Começou muito agora no Brasil também, né? De cerveja artesanal e realmente com os ingredientes que nós temos no Brasil, com certeza vão surgir aí várias cervejas interessantes. O grosso mesmo, os lúpulos, por exemplo, ainda não são feitos no Brasil em grande escala, já tem produção pequena, mas ainda não é produção comercial, tem que importar. Então por isso que não tem tanta diferença, você pode importar quase tudo da Alemanha, você usa só água do Brasil, então não tem também diferença. Tem diferença? Água? Tem e não tem. Hoje em dia você consegue controlar quimicamente e eletronicamente, né, o perfil da sua água. Você consegue medir a quantidade de minerais que ela tem e você consegue modificar a sua água para o seu perfil desejado. Então a galera aí apaixonada por cerveja, não fique mais triste, que agora hoje em dia vocês também podem produzir, assim como o Alexandre vai produzir a primeira cerveja dele de maneira caseira. Lê, e a sua cerveja vai sair quando? Daqui a 2 semanas. Por favor, né, gente? Vamos experimentar essa cerveja. Quase pronta já. Lê, você chega aqui na Alemanha, né? Você acabou os estudos em quê? Você fez toda a sua universidade aqui, começou tudo de novo? Não, eu fiz computação no Brasil. Na realidade, o curso chama Sistemas de Informação, na PUC, lá em Minas Gerais. E eu fui na própria PUC perguntar se eles tinham algum curso no exterior para que eu prosseguisse com os meus estudos. Eles tinham algumas possibilidades do tipo 6 meses fora, mas eu não queria, porque eu ia ter que vender meu carro, ia ter que sair do meu emprego para fazer o dinheiro necessário. E eu falei, não, eu quero uma coisa mais concisa, assim, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? Mas obviamente não tem como você sair do Brasil já com os seus 10 próximos anos planejados. Não. Então eu fui abrindo porta por porta, vim fazer um mestrado no sul da Alemanha, eram 3 semestres, eu fiz os 3 semestres. Mas não era nada do que eu queria. E era em alemão ou em inglês? Era em inglês. Era em inglês. Tudo que eu fiz na Alemanha até hoje praticamente em inglês. Só recentemente que eu... porque o alemão realmente, para quem quer estudar aqui, você tem primeiro aprender, fazer a prova, né? Mas você fez em inglês, então foi tranquilo. Pré-requisitos eram em inglês, ou as aulas eram em inglês. Você já deve ter tido, assim, choque cultural quando você chegou aqui, logo no início. Conta pra gente uma experiência que você falou, uau, né? Eu vou voltar pro Brasil. Olha, eu não tenho nada contra quem tem choque cultural, eu acho que é uma coisa que acontece, é comum, mas sem demagogia eu não tive. Não, gente. Alexandre não teve choque cultural, Alexandre. Você é o único até agora que não teve choque cultural. Nada você achou esquisito? Nada? Não, esquisito muitas coisas. Até a sauna você achou assim, legal, tranquilo? Eu achei legal, o pessoal, mente aberta, tranquilo, né? Mas você foi de mente aberta também? Já frequentou sauna aqui? Na sauna não, mas eu já fui em praia de nudismo também. Lê, você acha essencial o que a pessoa fazer para se preparar para vir para cá? O que a pessoa precisa fazer?
Olha, a minha opinião talvez não seja a melhor, mas o inglês é fundamental, porque o alemão demora. Então até que você pegue um alemão num nível bom, o inglês vai te salvando. E você pode aqui, às vezes, tentar através de uma universidade brasileira, ou a minha segunda eu fiz estritamente pelo Google. Pesquisei universidades alemãs, entrei em todos os sites, todas as universidades que eu achei, fui em todas elas na descrição dos cursos, verifiquei os pré-requisitos, algumas delas falavam alemão avançado, curso em filosofia, coisas que eu não tinha. E algumas delas falaram curso em computação, inglês avançado, aí eu fui selecionando, mandei toda a documentação, currículo, etc, tudo traduzido para o alemão. É nessa parte aí que acho que todo mundo desiste. Quando começa com um monte de papelada... Porque é muita papelada, é muita burocracia e a pessoa vai e desiste. É só ler direitinho o que cada site pede, o que cada instituição pede. Você manda, você gasta um tempo, gasta um dinheiro para fazer isso. Eu, por exemplo, da primeira tentativa minha, eu fui recusado. Okay. Mas é porque eu tentei, tipo... 3, 4 meses depois já era viagem, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eles falaram, tenta ano que vem. Aí eu me preparei um ano, dinheiro, juntei dinheiro, vendi meu carro, que era um Fusca, né? Então não fiz muito dinheiro. No Brasil não, aqui faria, porque todo mundo gosta, né? Pois aí, fui juntando e fui aprendendo, melhorando meu inglês, que já era mais ou menos bom, mas não era ainda fluente, né? Ele só ficou fluente aqui na Alemanha. Então, aconselho então a quem quer se aventurar a vir pra cá? Aconselho, sem pensar duas vezes. Para a Alemanha, para qualquer lugar eu aconselho, para a Alemanha principalmente. Lê, obrigada. Também nem doeu. Foi rápido. Gente, uma graça. Fiquem ligados nos nossos bate-papos, porque assim como o Alexandre, muitos outros brasileiros estão a fim de passar aí a experiência para vocês e com certeza incentivar ou não vocês a virem para a Alemanha. Até a próxima bate-papo, gente. Tchau, tchau. Tchau. X. Saúde. Saúde. Certa de colocar cerveja no copo, Alexandre? Você começa aproximadamente 3/4 da cerveja a 45 graus, virado assim, inclinado. E quando você atinge mais ou menos aqui a marca de 3/4 da cerveja, você volta ao centro, que aí você faz o colarinho da cerveja. Se você começar já desde o começo com a cerveja caindo diretamente no chão do copo, você vai ter só o colarinho. Eu posso tirar agora? Pode. Como é que 45 graus? É nessa aqui. É nessa. Você começa com 45 graus. Assim. Isso. Pode puxar tudo. O copo um pouquinho mais pra cá. Assim, já vira. Foi bom. Ih, já deu mesmo. Pois é, tem que treinar um pouquinho mais. Mas de primeira é isso. Bom, Rafa, você vai tomar um pouco de espuma aqui, viu? Toma.